7 horas e 26 minutos, 7 horas e 27, para ser exato com o horário. Quero dar bom dia a vocês, dois, ao Heraldo, que está corretamente à minha direita, e à minha esquerda, o Jonathan França de Assis, Heraldo Duarte, Jonathan França de Assis. Já pelo ponto de vista de Aloysio, ele inverteu aí a situação. Essa coisa de esquerda e direita é uma mera característica física da Assembleia Geral da França. E os jacobinos se sentavam à esquerda e os girondinos se sentavam à direita do rei. Espero que você, ocupando a posição do rei no centro, não cabemos na guilhotina, né? Sim. Para nossas esposas. Eu, como eu tô solteiro, eu ainda vou sozinho, você ainda vai levar a esposa. Rapaz, eu não carrego. Fala pra ela não aconselhar ninguém a comer brioche, porque senão o bicho pode pegar. Entendeu? Brioche. Não tem pão como brioche. Coma brioche. Por que eles não comem brioche? Mas enfim, também não moramos em Versailles, também. Não temos essa sorte. Não tivemos. Mas enfim, gente, o debate aqui, ele começou a partir da entrevista com o diretor da UF Campus, o professor Roberto Rosendo, foi no dia 26, né? Hoje, dia 8, tem mais ou menos 2 semanas, pouco menos de 2 semanas. E a partir daí surgiu a ideia de chamar a UF Vive. A UF Vive? Não, UF Vive. Não, a UF Vive. A UF Vive, um quadro de polarização que reproduz mais ou menos o que a gente... Calma, vocês estão... Calma. Vocês estão esperando. Espera acabar de formular a pergunta antes de... reproduz muito o quadro de polarização do país, né? Há quem diga que isso sempre foi assim, há quem diga que isso não era assim porque era meio monocórdio ideologicamente, que passou a existir com uma ascensão recente da direita, né? Que o discurso monocórdio seria de esquerda. Como é que vocês enxergam isso? Se vocês entendem que o que acontece hoje no campus, ele reproduz um pouco o que acontece no Brasil e no mundo. E por quê? Quem começa falando? Jonathan, pode começar. Já viram o novo álbum da Elza Soares? Antes de tudo, eu tinha que falar da Elza Soares, agora eu posso dar o bom dia. Planeta Fome é um álbum espetacular para quem está ouvindo aí em casa, no carro. Então... E provavelmente estará, porque eu estava conversando ontem com o Beto, que é o nosso diretor de programação. Para botar na programação. Vai entrar algumas músicas, algumas faixas, porque realmente a Elza é um ícone. É um ícone e merece... E continua cantando maravilhosamente bem. Diva do Garrincha, né? Isso. Passou por uma vida muito difícil. Tem uma frase famosa dela com a Ari Barroso. Ari Barroso pergunta: que planeta você vem, minha filha? Ela fala: sou Ari, eu venho do planeta Fome. Exatamente. Ela disse pra ele... falam dela, né, que ela estava muito magra. Sim. Magro, mal vestida. Né? Você vem, ela fala, vem do mesmo planeta que o senhor, senhor. Ele diz, que planeta eu sou? Ela fala, planeta Fome. E é o nome do novo álbum, né? Parece muito aleatório esse comentário, mas não é, né? Esse álbum é uma síntese... Tem a ver com o início da carreira dela. Sim, também. É uma síntese do que é o Brasil, talvez numa perspectiva de esquerda, né? Por isso que eu estou trazendo esse álbum antes até do Bom Dia. Agora sim, Bom Dia, né? E sobre a questão do pensamento, né? Ao entrar na universidade, eu já via conservadores, já via pessoas de direita, já via movimentos, né? Você acha que não é novidade? Eu não sei agora quanto à questão do monocórdio, se era a única visão. Sempre teve gente conservadora, sempre teve gente de direita. É claro que tem falo de um domínio monocórdio. Tem uma hegemonia, sim. Tem uma hegemonia de esquerda, né? Eu até gosto de brincar, é até uma provocação, né, de que porque estão na universidade, né? Mas é uma provocação. Respeito muito, né, toda a forma de pensamento.
Mas eu acho que essa nova direita, né, que o Heraldo representa também, o Felipe representa, e Bolsonaro e tudo mais, é uma Heraldo, direita... Heraldo... Sim, mas quem? Você falou Felipe? O Felipe. O Felipe, perdão, desculpa. Perdão, entendi, perdão. Eu entendo que faz parte de todo um movimento internacional, né, alt-right nos Estados Unidos, né, os movimentos conservadores na Europa, né, ultranacionalistas, e tem toda uma conjuntura de uma nova direita emergindo, realmente. A direita de agora não é a direita de antes, é como a esquerda também não é, né? Mas eu não acho que é novo o pensamento de direita na universidade, né? E o pensamento de direita no Brasil também não é novo, nem na América Latina. Só acho que ele tem uma nova configuração agora, né? Heraldo? Queria dar bom dia aos ouvintes, à bancada aqui, e falar que a direita dentro da universidade, né, com o que o Aloysio falou, de um só um tom, né, na orquestra universitária, o que o colega Jonathan falou também da hegemonia, é real, né? Ainda que a direita tenha entrado dentro da universidade, tenha se organizado por meio de movimentos livres no Brasil inteiro, o movimento ainda é um movimento discente, né? Ele está chegando a nível docente agora, né, com outro movimento que eu também auxilio nas redes sociais, que é o Docentes pela Liberdade, que é o movimento que eu tenho ajudado na dinâmica das redes sociais e com design. E ele é um fenômeno recente, né, de sua organização organizado. O que você poderia ter são professores, poucos, né, na UF Campus eu, por exemplo, não conheço nenhum professor de direita. Eu poderia ter um ou outro aqui ou ali, né, que tinham posições mais conservadoras, ou eram antipetistas, né, apesar de não serem, tinham uma ligação com o PSDB, né. Por muito tempo se colocou o PSDB como uma direita neoliberal no Brasil, e aqueles que tinham votavam no PSDB por não ter outra escolha eram vistos como direita e como conservador. Então esse fenômeno que ele começa, né, ele começa na política, né, na minha opinião, ele surge com todo esse debate que culminou com a eleição do presidente Bolsonaro, com uma PSL fazendo uma ótima bancada, com o Partido Novo, e com o centro, né, se desgastando e com a direita surgindo enquanto proposta política. Ele entra dentro da universidade, mas ele está entrando timidamente ainda, apenas alunos, e esperamos que no futuro surjam mais professores, né, de direita dispostos a dialogar esses temas, a orientar, né, porque aí você tem o modo que a academia ela seleciona quem vai para frente e quem não vai, são nas orientações, são nos projetos de mestrado e de doutorado. Se você não tem projetos de mestrado e orientações de direita, conservadores, você não vai ter o tema sendo discutido dentro da academia. Se você não tem um tema discutido dentro da academia, obviamente você só vai ter pessoas que por conta da sua inclinação política, só terão interesse em estudar coisas de esquerda. E aí você acaba afunilando e fazendo com que essa hegemonia surja, né? Que na verdade é uma hegemonia que ela é criada nesse ponto aí, com esse viés acadêmico, que acaba se estendendo politicamente, não à toa, né, que a gente vê essas questões como a hegemonia, como o tom monocórdico, né, que na nossa UF Campus, o TRE apreendeu 470 panfletos do PCdoB, uma coisa completamente absurda, né, você ter panfletos colocados dentro de uma sala de uma instituição. Isso demonstra como que a coisa assim parte para um campo, né, onde que a política ela se faz real, né, real mesmo, e afrontando as leis da nação, né, porque após a ação do TRE, a universidade se insurgiu contra a ação do procurador e do juiz, e inclusive até o procurador, acho que foi o Marcelo Bessa, escreveu um texto, né, para a Marcelo Lessa, falando que a universidade não é uma embaixada. Marcelo Bessa é um fiscal eleitoral do TRE. Exatamente, Até ele escreveu um texto falando que a universidade não é uma embaixada, né? Eu vou além, a universidade não é um país, ela não tem independência para fixar suas próprias leis e regras em prejuízo de todo da União, do município e do Estado. Infelizmente, a universidade age como se não tivesse uma outra autoridade externa, né? E a discussão foi para o STF e, graças a Deus, né, o Escola Sem Partido foi aceito como amigo da Cúria, se manifestou. O novo governo Bolsonaro, por meio do seu advogado-geral da União, já enviou uma nova nota e está para ser julgado ainda a liminar que a Carmen Lúcia deu. Agora, com umas novas manifestações, né, do AGU e das instituições que foram escolhidas como amigas da Cúria, como Escola Sem Partido,
para a gente colocar aí um limite, né, no que é a ação política de certos grupos organizados e de servidores dentro das universidades federais. Você adiantou um assunto que eu ia entrar, que era a questão da ação da fiscalização eleitoral, né, na UF. Não foi só na UF, aliás, nesse ponto a UF foi o que houve na UF foi vanguarda porque houve no país. Vanguarda da casa. Sim, mas vanguarda do fenômeno, né? Vanguarda do fenômeno. Eu só vou explicar o Jonathan. Esse microfone... Ele é direcional. Ele é muito direcional. Se você não falasse... Então, se você fala assim, esse aqui não, mas se você fala do lado... Ficou melhor agora? Isso, agora sim. Senão parece que a sua voz é aquela que está dentro de uma latinha lá atrás e não está dando para ouvir, entendeu? Dando a voz marginalizada da esquerda. Tá bom. Jora, tá bom. Mas enfim, foi uma vanguarda de um processo que aconteceu no Brasil todo, tomou o Brasil todo, teve no Paraná, teve em São Paulo. E não foi apenas eliminada a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, ela canetou. Vários ministros se manifestaram contra aquilo, inclusive o decano, que a voz do decano tem sempre mais, por ser o mais antigo, né, tem sempre muito peso e eles se pronunciaram veementemente contra isso. Acho muito difícil que, embora, logicamente, está falando agora dos royalties, uma liminar que vai ser julgada em plenário, mas a partir do tom da manifestação de vários ministros do STF, inclusive o decano Celso de Mello, acho muito difícil que aquilo não seja confirmado em plenário. Porque, independente da questão e da ideologia, quando o decano se manifesta, inclusive contra decisões do próprio Supremo, como aquele inquérito gambiarra que o Dias Toffoli com o Alexandre de Moraes quiseram fazer, o decano falou, acabou. Né? Quando o decano fala, a função dele é essa, né? Como a função do senador mais antigo em Roma e por aí vai. Então acho muito difícil que isso vá ter qualquer desfecho que seja contrário a liminar. Né? Isso é muito triste para o cidadão brasileiro, caso isso ocorra, porque você vê uma situação sui generis nas universidades públicas, né? Eu até faço uma provocação. Qual a universidade particular que se encontrou 470 panfletos de um partido político? Qual a universidade particular que colocou na sua entrada faixas, né, demonstrando apreço, repúdio a candidatos? As particulares não fazem isso porque elas sabem que elas atingirão um público, que é o público pagante, que se identifica com aquele político. Mas a universidade pública, que vive do orçamento geral, ela pode se dar o luxo de ter dentro de si panfletos para um partido, levar candidatos, mover moções de repúdio contra outros candidatos, porque ela vive do dinheiro público. O cidadão que se incomoda com aquilo ali paga, o cidadão que aprova também paga, então ela não está se importando com a opinião pública, né? Isso é uma coisa muito ruim. Eu sei, Heraldo, o papel de fazer o duplo aqui, o oposto é do John, mas veja bem, a gente não pode botar tudo no mesmo balaio. Eu concordo que você ter panfleto, é a opinião pessoal, cada um tem a sua. Colocar panfleto, distribuir para fazer o candidato, isso está errado. No espaço público, qualquer que seja, universidade pública, repartição do INSS, correio enquanto for público, qualquer espaço público. Outra coisa é você botar uma faixa, daí vem a manifestação da Carmen Lúcia do decano, contra o fascismo. Ser contra o fascismo, como for o caso, a faixa, você não está falando contra ninguém. Quando você associa fascismo a um candidato, aí temos um problema. Mas eu acho... Aí temos um problema. A não ser que se funde realmente partido fascista, né? Como teve na Itália, tem uma candidatura, aí tudo bem. Mas quando você associa, o problema ali não foi... Ninguém falou do panfleto. O problema ali foi uma faixa abaixo do fascismo. E a partir daí, um juiz entendeu que abaixo do fascismo seria contra Bolsonaro, ou seja, na cabeça dele, Bolsonaro é fascista. Porque não na cabeça dele. Lógico, se abaixo fascismo, sim, senhor. É só você. Sim, senhor. Se você bota abaixo fascismo, não, foi para tirar a faixa. Se o Bolsonaro, eles são chamados de fascistas. E daí que são chamados de fascistas? Confirmando é quando você quando a decisão a faixa era a faixa objetiva.
Sim. A faixa era abaixo, houve contra o fascismo. Tira a faixa porque se contra Bolsonaro, então Bolsonaro é fascista. E volta a afirmar. Aliás, eu não, o decano. Fascismo é esse tipo de atitude, de tirar a faixa. E foi por isso que cessaram todas as ações eleitorais no Brasil todo. E ponto. Porque o Supremo decidiu ponto. Só pelo fato de se ter uma faixa contra o fascismo dentro de uma universidade sem se definir o que é fascismo já mostra a burrice monumental que é construída ali, porque o fascismo é uma doutrina política datada. Você tem teóricos fascistas ali, já houve partidos fascistas, até no Brasil você já teve um movimento, ação integralista, né? E vários outros movimentos integralistas que existem até hoje e que quando você coloca, quando a universidade ela participa do debate público, chamando os outros de fascistas, ou dizendo que é um risco fascista, e claro, várias vezes nós já noticiamos na nossa página, né, as pessoas colocando Witzel, até professores chamando Witzel de fascista, o presidente Bolsonaro de fascista, né? E quando que se quer dizer do fascismo, dessa ideologia fascista que está aí, o decano, o STF, eu não me assusto do STF tomar essa posição. Para mim não é nenhuma novidade, eu só lamento muito que a universidade ela tenha participado dessas discussões nesse ponto, né, nessa lacração de fascista ou não fascista, de sei lá o que, ao invés de ensinar o povo o que é fascismo, quais são os teóricos, o que é a perspectiva fascista. Mas quando se cai nesse ponto e a universidade está dizendo que é um fascismo na sociedade sem demonstrar o que é esse fascismo, academicamente se demonstra que a universidade está se tornando um espaço de propagação de ideias de grupos em detrimento de toda a sociedade. Sim, eu acho que a questão de direito tem que ser objetivo. A decisão do Supremo se baseou, não adianta edificar na subjetividade. A decisão do Supremo se baseou numa faixa abaixo do fascismo. Ponto. Sim. E Aloysio? É isso. E a faixa abaixo ao fascismo não pode ser linkada objetivamente a nenhum candidato. Você vai pegar... Você pode chamar Lula de fascista, pode chamar Garotinho de fascista. Agora, a faixa era abaixo do fascismo. Sinceramente, se eu coloco uma faixa abaixo do fascismo na minha casa, no meu jornal, e se algum juiz acha que tem que tirar, eu não tiro. E arco com as consequências, inclusive disso aqui é Marcelo Lessa. Sim. Não tiro. É meu direito, enquanto cidadão, manifestar. Inclusive, se for para os Estados Unidos, né, você pode até botar mesmo vivo fascismo. Porque lá eles prezam muita opinião. Sim. Aqui a gente não pode. Agora, a faixa não foi. Tem que ser objetivo. Não foi ligado ao candidato. A faixa tinha abaixo fascismo. E falou, tira a faixa. Lá nos Estados Unidos, inclusive, tem os movimentos neofascistas, neonazistas. O objeto foi esse. Ku Klux Klan. Não dá pra gente misturar. Eu discordo totalmente do Heraldo quando você diz que a gente não discute o que é fascismo na universidade. Isso é um absurdo. Inclusive, a gente fez parte, Heraldo, lá para os idos de 2017, num grupo de estudos que a gente estudava conservadorismo, que era o primeiro ponto da tua fala, de que não se estuda direita, a nossa professora de esquerda, a gente estudava conservadorismo, direitas e autoritarismo. Tem um laboratório sobre isso no UF Campus, né? Então é absurdo dizer que a gente não estuda as direitas, a gente sempre estudou as direitas. A gente fez parte do mesmo grupo de estudo, por isso que é um pouco assustador isso. E eu acho que eu fui a única publicação de direito que saiu desse grupo. Tudo bem, mas desculpe, mas pessoas têm opiniões. Eu acho que eu fui o único que escreveu um artigo falando de consciência. Eu e minha esposa, na verdade, ela escreveu sobre Hayek, eu escrevi sobre Edmund Burke. O resto eu nunca vi nenhuma publicação de direito, nem a própria professora tem nenhuma publicação de direito, isso que é mais engraçado. Essa é uma questão dela, mas você teve acesso, você teve estudos na universidade pública. Não tem como dizer que não teve isso. E dizer que a gente não discute fascismo também é um absurdo. Né? O fascismo não é datado historicamente apenas. A gente pode falar de fascistização da sociedade, se a gente discute em outros termos acadêmicos. Eu não vou entrar numa discussão acadêmica aqui, porque eu acho que também não é de interesse tanto de interesse público, né? Mas, assim, se a gente pega, para ser breve, Foucault fala... Introdução a uma vida não fascista, né? É uma introdução que ele faz no Anti-Édipo. E ele traz a ideia do fascismo como uma questão social que está nas relações sociais de como nós nos fascistizamos. Atitudes fascistas, não o fascismo histórico apenas, mas de tudo que remete ao fascismo e tudo que o fascismo pode ser. Né? E por isso uma postura antifascista, né? Por isso buscar uma vida antifascista, né? E é muito interessante que os movimentos, historicamente falando, né, o antifascismo ele é um movimento de liberais, de monarquistas, de esquerdistas e de anarquistas, né? É um movimento que une todos em volta de algo que é a destruição
da opinião, é a destruição da liberdade, né? Então, não é absurdo que uma universidade diga não ao fascismo, né? Porque a gente só consegue garantir a democracia se a gente dizer não ao fascismo, disser não ao fascismo. Então, mas você não acha que a democracia também é uma palavra que está sendo muito mal usada, principalmente pela esquerda? Porque isso não é uma coisa que faz parte da esquerda, a democracia. Não sei, vamos discutir isso. Não, não faz. Não faz. Historicamente, já que você falou historicamente não faz. Como é que é a história? A democracia não é parte dos grandes movimentos, dos grandes governos de esquerda. Não, a democracia não faz parte dos modelos de governo socialista. Não dá para chamar isso de esquerda. Depende, você está falando de democracia de votar de 4 em 4 anos ou a democracia dos meios de produção de serviço? Né? O que é democracia? Democracia, a gente vive uma democracia? Eu faço essa provocação. Estou falando de democracia representativa, né? Estou falando de uma invenção no ministro do século XVIII e tal, onde nasceu o conceito de direita e esquerda. Mas se for pelo caso de... Esse debate vai ficar muito complexo para o ouvinte comum. Talvez. Democracia é uma invenção um pouquinho anterior a Cristo, né? Sim, claro. Solon, Clístenes, Atenas, então não, é outro tipo de coisa, era democracia direta. O que a gente vive hoje, eles chamariam de oligarquia, governo de poucos. Uhum. Mas a democracia que você está chamando hoje é democracia representativa. Uhum. E ela tem esquerda e tem direita, nasce juntos os conceitos, né? E você tem vários governos de esquerda com democracia. O que você não tem construções de modelo socialista, e aí a grande crítica a ele, inclusive o PSOL nasce de uma crítica, o nome pessoal socialismo e liberdade. Contradição. Pode ser, mas eu falo, é uma crítica à adoção do modelo totalitário. Não estou falando que está certo. É um socialismo libertário que eles tentam. Sim. Mas nasce do confronto com esse modelo que o Marco está falando, está querendo generalizar, e não é correto, historicamente, desculpa. Que todo modelo de esquerda é totalitário. Como nem todo modelo de direita é totalitário. Nem todo modelo de direita derivou em fascismo e nazismo. Nem todo modelo de esquerda derivou em stalinismo e maoísmo. Então, devagar com andor. Não pode bater o superlativo e colocar como regra. De um lado e de outro. Só isso que eu estou falando. A Primavera de Praga é um movimento de repressão à liberdade democrática, né? Exatamente. Soviética, né? O Pacto de Varsóvia invade. Como teve Praga, antes na Hungria, né? Sim. Em 57, antes do. Enfim. Praga era na Tchecoslováquia na época, mas teve antes. Por exemplo, se você passar um caso, meu pai, ele viu o Puskás jogar, o Hoven, que era o grande time da seleção húngara de 54. Porque em 57 vieram fazer uma excursão aqui o time do Hoven, que era o time dos militares, foi um dos grandes times da história do futebol mundial, veio fazer uma excursão para jogar contra o Botafogo e Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Os tanques do Pacto de Varsóvia invadiram a Hungria. Metade do time ficou, metade do time voltou. Então é anterior um pouquinho até ficou mais famoso os tanques em Praga, mas é anterior um pouquinho, já tinha havido na Hungria, por exemplo. E o Puskás, que era o grande craque, ficou isolado, foi jogar no Real Madrid por conta disso. O goleiro, né? Não, Puskás... Fosse meia esquerda. Era, Puskás foi... o maior canhoto do mundo antes de Maradona. Ferenc Puskás. O homem que marcou 1000 gols antes de Pelé. Exatamente. Mas enfim... Isso é fake news, marcou 1000 gols de Pelé? Não é fake news, não é fake news, não. Piada. Pra você ter uma ideia, quando Puskás morreu, um rapaz disse, morreu o maior jogador de todos os tempos. Esse rapaz era Pelé. Foi, é verdade. Recentemente... Quando Puskás morreu, Pelé disse isso, morreu o maior jogador de todos os tempos. Pelé mas enfim... Dizia isso, não é só pra gente aqui ter parâmetros. A gente não pode considerar superlativo, e houve nos dois casos, regra, né? Nem todo governo de esquerda foi totalitário, nem todo governo de direita é totalitário. Houve exemplos dos dois lados. Luiz, eu tô com um pouco de medo da gente devagar e não tratar do TRE que o Heraldo comentou. Vamos lá. Eu gostaria de comentar também, né, que a gente tem que datar, sim, a questão nacional, né, das entradas do TRE nas universidades, vamos chamar de entradas, mas eu gostaria especialmente de comentar a entrada em campus, né, que foi perpetrada por Ralph Manhães, né, e é uma questão bem complexa, né, porque o Rosendo teve aqui há 2 semanas atrás, né, ele falou até que foi um infortúnio, foi um mal-entendido. Eu não acho bem que foi por aí, né? A atitude do Ralph foi autoritária,
Ele deu voz de prisão para 3 pessoas, inclusive eu. Né? Ele deu voz de prisão para Hélio Coelho, presidente da Academia Campista de Letras. Né? O Hélio Coelho não foi preso, nem eu, nem o Rosendo, que ele também deu voz de prisão, porque ele disse, para me prender, vocês têm que chamar o presidente da OAB aqui. Ele se colocou como advogado. Né? Quem se colocou como advogado? O Hélio. Elinho. Colocou como advogado no momento. Podem trazer até o Hélio para tratar desse caso aqui. Foi uma coisa muito séria, né? Foi uma atitude autoritária. Ele entrou na sala, manda os policiais, estavam com ele, eram 8 ou 6. Ele manda 2 deles na sala que o Rosendo estava dando uma aula de mestrado. E o Rosendo pede o mandato. E ele volta, o mandato sou eu, um fenômeno meio Luís XIV, né? E... Na verdade, os fiscais foram antes, sem o mandado e sem o Ralph. Aí depois o Ralph aparece. Eu sei porque eu cobri essa história. Sim. E eu vi os 2 lados. E aí o Rosendo pede para esperar acabar a aula que ele estava ministrando, para poder atender. Parece que abriu uma porta que estava fechada. Nesse interregno, os fiscais ligam para o Ralph vai para lá. Aí é arguido de novo o mandado. Ralph fala, não, o mandado sou eu. E aí, logicamente, que a analogia com a frase do Luís XIV, ele está sem moar. Só que realmente ele não está errado. Não estou dizendo que está. O juiz em pessoa, que o mandado é para dizer, eu ajo em nome do juiz. E o juiz em pessoa não precisa emitir mandado, ele é o emissor E aí foi a apreensão. Eu não estou dizendo nem que o juiz não tem autoridade, nem que aquela ação era ilegal no sentido de sim fiscalizar. Inclusive, eu acho que esse é um ponto de acordo entre eu e o Heraldo, que a gente acha que não é assim desse jeito. Inclusive o que o Aloysio falou aqui, público, tem já um comentário que diz, quando um juiz está na busca, não necessita de mandado. Exatamente. Quando ele está na busca. Sim. Exatamente, eu não estou questionando isso. Teve uma outra ouvinte que nos escreveu dizendo, não houve uma gravação desse abuso de autoridade. Ninguém... Sim. Mas nunca vi. Eu posso encaminhar. Posso encaminhar ele embaixo da UF, mas vamos lá. Só para recapitular essa história, nesse momento as pessoas na sala que estavam tendo aula com o Rosendo, vem o juiz aos gritos, né? Com o diretor do polo, e vocês viram o Rosendo, a pessoa que é uma pessoa bem tranquila até. E após irem para o pátio, o Rosendo vai pegar a chave da sala para ele arromba a porta enquanto o Rosendo pegava a chave, assim, num ato de irracionalidade, talvez, porque arrombar a porta, um patrimônio público, sem motivo algum, sabe? É uma coisa que diz muito de alguém que diz que o réu condenado tem direito de espernear, né? Que manda prender gente dentro de hospital. Independente da matriz política, eu não vou, seja de direita ou de esquerda, se acontecesse o que aconteceu, né, com o Heraldo ou com qualquer outro, até adversário político, eu coloco assim, eu também diria, não, isso está errado. Prender gente dentro do hospital, falar que tem que espernear, isso é errado. Isso é um atentado ao Estado de Direito, né? Que foi uma outra atitude do Ralph Manhães, né? E assim, arrombou porta, e aí nesse momento foi engraçado. Eu estava saindo, inclusive para panfletar, estava com meus panfletos na minha mochila, e eu subo até a sala que ele estava, porque eu ouço o barulho e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí que eu entro na cena, eu estava com um amigo, o Alexandre, né? E assim, a gente pergunta o que estava acontecendo, ele aos berros comigo, pergunta se eu sou responsável para a sala, eu falo, nossa, a sala de todos os estudantes, é uma ocupação estudantil essa sala. E ele fala, então você sai daqui, senão eu te prendo. Então os policiais encaminharam a gente gentilmente, né? Encaminharam a gente até descer a escada, até aí não foi a voz de prisão foi lá embaixo, quando ele desceu, as pessoas questionavam, ele gritava com todo mundo, tinha pelo menos 50 testemunhas oculares no pátio, né, porque o barulho de arrombamento da porta, a gritaria, isso chamou bastante atenção, e foi bem, bem marcante isso, né, porque essa não é a atitude que um juiz deve ter. Né, isso não é a ação, sim, deveria, sim. Naquela sala que eles arrombaram, não acharam nada. Entrando na outra sala, dessa vez com chave, esperaram a chave, acharam dentro de mochilas de pessoas que guardavam as mochilas, né, pessoas de centros acadêmicos. Eu também já guardei minha mochila naquele armário várias vezes. E assim, acharam panfletos lá dentro. E acharam coisas que foram apreendidas, né? Isso aí o TRE deve ter até registro. Por exemplo, Lula pelo Brasil, que era uma vinda de Lula
foi em 2017, dezembro de 2017, eu acho. Né, que não era um ato partidário, melhor, era um ato partidário, mas não se configurava campanha eleitoral, como eles alegaram. Indexaram isso tudo como se fosse uma coisa só. Né? Realmente foi uma ação muito arbitrária. Eu discordo totalmente do Rosendo no momento que ele disse que não, foi mal entendido. Não foi mal entendido, foi arbitrário. Ele levou a prisão pro Rosendo, para mim, e para o Hélio Coelho, né, lá embaixo. E assim, eu achei até cômico quando ele falou, nossa, Rosendo, opa. Não. Quando você terminar esse comentário, eu vou solicitar vocês fazer um pequeno intervalo para a gente ir para o nosso próximo segmento. Termina, por então, favor. mas para concluir isso, temos as ações do TRE a nível nacional, né, que o STF se posicionou, e temos essa ação local, que eu chamo de vanguarda do atraso, né, que foi uma atitude autoritária e que aí, pegando o conceito de fascismo, né, Heraldo, o fascismo, que a gente não pega aquele fascismo histórico, mas o fascismo mais atualizado, é fascismo. Não devemos... A universidade não é um país, não é uma embaixada, mas ela tem sua autonomia. Estudantes não podem ser desrespeitados dessa forma, nem professores, nem ninguém. Então, basicamente isso. Bom. Marco, antes de fazer o intervalo, só para estar puxando, porque a gente fala de memória, e eu me lembro que a Folha escreveu um ponto final na época que teve a decisão da Justiça Eleitoral, um pouco antes da decisão do Supremo, sobre a faixa era Direito UF Antifascista, na Faculdade de Direito da UF, né, Niterói. E fala que começou em Campos e tal. Vamos lá. Eu até cito o artigo do Marcelo Lessa, que foi publicado, que também o Heraldo citou. São 6 tópicos do ponto final que termina assim. Ciosa a liberdade de expressão, a Folha publicou em 27 de setembro artigo do promotor eleitoral Marcelo Lessa sobre a primeira ação de fiscalização eleitoral da UF Campos. Nele alertou, abre aspas, a Constituição assegurou às universidades autonomia, porém isso não assegura aos membros da comunidade universitária imunidade, fecha aspas. Ontem, após as novas ações da Justiça Eleitoral no país, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez outro alerta, abre aspas. Há indícios de que houve ofensa à liberdade de expressão no ambiente universitário. Ninguém tem imunidade diante da lei, nem quem abusa do poder para aplicá-la. Então, fechamos com isso. É para lembrar a impressão da época para a gente saber do que a gente está falando. Bom, então são 7 horas e 59 minutos, 8 horas, vamos a um intervalo. E voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem